Bonjour, gente, bonjour. Bom dia para todo mundo aqui. Tudo certinho aí? Gente, ontem não rolou live, né? Infelizmente, tentei fazer tudo para conseguir, mas o dia ontem foi muito corrido. Eu parei mesmo em casa ontem, era 9 horas da noite. Eu tinha saído de manhã cedinho também. Era mais ou menos 8 horas. Ontem não consegui me acordar mais cedo para poder vir fazer a live antes de começar o rojão, né? Minha segunda-feira foi muito agitada, entendeu? Então me acordei na terça-feira muito cansada. Não rolou. Mas aqui estamos hoje para continuar a nossa série, né? A mesa, chamado A Palavra Criadora, né? Dessa semana. E a gente vai provavelmente fazer uma outra live aqui para compensar a de ontem, certo? Já que são 5 lives por semana. Eu vou estar me organizando aqui para poder fazer assim. Deixa eu só abrir minha janela aqui que tá um pouquinho quente. Vai entrar um ventinho. Bem, gente, vamos embora. Tudo certo aí com vocês? Hoje eu trouxe aqui um texto, vou até deixar aqui, ó. Ezequiel 37. A gente tem conversado sobre nessa semana aqui, né? Como eu falei, toda semana é um tema que a gente tem feito dessa forma nessa terceira temporada do A Mesa, digamos assim. E eu decidi essa semana falar sobre a palavra criadora, né? O poder que é a nossa palavra, o poder que nós temos de recriar as coisas ou criar coisas novas através da palavra, certo? Inclusive, gente, isso é um tema que é muito conversado e que você lê muito quando você vai estudar um pouco sobre esse universo empreendedor, de mudança de mentalidade e tal. Eu lembro que assim que eu comecei a empreender, eu lembro que eu estudei muito sobre isso, eu via muito livro sobre isso, que falava sobre isso. E eu comecei a estudar, né, sobre essa importância da gente declarar aquilo que nós queremos ver na nossa vida, né? Agora, trazer isso para a nossa vida prática também. Não adianta ter esse conceito e não aplicar, certo? Bom dia, Camila. Cheiro. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado de ouvir a palavra e a gente decidir aplicar ela para que ela se torne, então, uma revelação, certo? Eu sempre falo assim, que revelação, ela não é somente um conhecimento, não adianta você só conhecer na palavra. Você precisa ter uma experiência a ponto de que isso se torne algo real na sua vida, entendeu? Até o momento em que uma palavra, né, um versículo bíblico, por exemplo, ele só é um conhecimento, um versículo decorado, que você não tem experiência do que você escutou, do que você sabe, isso ainda não se tornou uma revelação, sabe? Então, existe esse tempo e a gente não tem como adiantar esse tempo ou atrasar esse tempo. A única coisa que nós podemos fazer, como eu falei antes, é em relação ao nosso próprio coração, a gente cuidar do nosso coração. Tipo, a revelação vem através do nosso coração disposto a crer, entendeu? Bom dia, Duda, tudo bem? Não tem como colocar o versículo inteiro não, porque é um capítulo inteiro quase. Mas fica aqui, do versículo até o 14. Do 1 a 14. Certo? Esse aqui é o 37. Então, a gente precisa ter essa disposição no coração. Quando eu falei aqui antes que, na verdade, a gente não tem como reduzir esse tempo, a gente tem, né? Eu acho que acabei equivocando aqui. A gente acaba tendo sim, porque depende do nosso coração, sabe? O nosso papel nessa história é a gente cuidar do coração para que ele esteja disposto a viver X coisa, entendeu? A experimentar X coisa. Então, pra gente começar essa semana, bora fazer uma oração junto? Que tal? Essa semana não, né? Esse dia. Tô muito engraçadinho hoje. Bora lá. Vamos lá. Papai, muito obrigada. Muito obrigada pelo dia de ontem, pela semana que a gente tem tido até agora. A gente reduz o nosso próprio orgulho, Pai, de buscar ser alguma coisa ou alguém. E a gente entrega a Ti o nosso coração. A gente tem consciência, Pai, que não há nada de bom em nós propriamente. Tudo que há de bom em nós não vem da gente, Papai, vem do Senhor. Aí a gente reconhece isso aqui. Que nenhuma virtude, nenhuma sabedoria, Pai, nenhum conhecimento procede de nós mesmos. A gente assume isso aqui agora, como Teus filhos que nós somos. E isso nos dá coragem, Pai, para entender que tudo que nós temos de bom é porque, na verdade, Teu Espírito Santo já gerou dentro de nós. É quando a gente consegue perceber o quanto, de fato, o Senhor já habita dentro de nós. O quanto a gente consegue ter revelação disso. A gente tem experimentado isso na nossa vida.
Eu quero entregar a Ti hoje, Pai, o nosso dia. Nós entregamos ao Senhor nesse momento. Nós entregamos cada decisão que precisamos tomar hoje também no nosso trabalho, as pessoas que nós vamos nos relacionar. Que cada uma delas tenha uma experiência contigo também, através da nossa vida. Que sinta renovo e encorajamento através de nós. Nós pedimos isso, essa graça, Pai, na nossa vida também. Em nome do Teu Filho, que o Senhor traga refrigério no nosso coração, conhecimento, e muito mais do que isso, Pai, revelação da Tua palavra hoje. Em nome do Teu Filho. Amém. Amém. Gente, vamos lá. Ezequiel 37, né? Hoje a gente vai falar sobre esse capítulo específico na Bíblia. Por quê? É um dos capítulos... Assim, a Bíblia tem muitas histórias muito maravilhosas, de verdade, tá? Por isso que eu sempre falo, né? Como é importante a gente ler. Principalmente, né? Se você quiser ter histórias com contextos e coisas intensas mesmo, vá para o Antigo Testamento e comece a ler ele. Que tem muita história, assim, de transformação, certo? E, além de transformação, também coisas sobrenaturais que você via acontecer nesse tempo. Isso não muda, né? Depois de Cristo, obviamente. Mas você percebe que existia uma janela ali, no Antigo Testamento, de revelação do Pai, que era muito explícita e muito, muito sobrenatural. Entendeu? Você vê muitas histórias. E como também tem história de várias pessoas diferentes, então você vê que o Espírito do Pai ele se movia de formas diferentes, em locais diferentes. Inclusive em locais simultâneos, né? Tipo, na mesma época, simultaneamente, em locais diferentes, existia uma transformação e uma revelação do Pai de diferentes formas. Ezequiel, ele foi um profeta, certo? Um dos profetas maiores, né? Que foi chamado assim pelos teólogos. Ele é um dos profetas maiores da Bíblia. E ele participou do exílio da igreja, né? Que na época não era ainda chamada igreja. Mas... ele participou do exílio da Babilônia. Então, Ezequiel saiu com o povo judeu para a Babilônia nessa época. Foi um momento de perseguição que eles estavam vivendo. E Ezequiel, ele foi chamado pelo pai para ser um profeta, certo? Um profeta maior, veja só. A gente pode depois pesquisar mais sobre isso, tá? Mas até onde eu consigo chegar, tá bom? A Bíblia chama de profetas maiores e menores. Não sei se coincidentemente ou não, mas os profetas maiores, eles têm um livro maior na Bíblia. Tipo, Isaías era um profeta maior, tem um livro de 60 e poucos capítulos, ou 60 capítulos. Ezequiel também tem mais capítulos. E tem vários outros profetas que estão dentro de outros livros, entendeu? Então, profeta maior, eu acredito que seja só isso, tá? Pode ser que tenha mais coisa além disso. Mas o meu nível de conhecimento até aí, eu sei que tem a ver com essa quantidade de capítulos do livro. Só não sei se é só isso, ok? Mas tem um livro que Ezequiel escreveu. Ponto. Então, Ezequiel, no capítulo 37, ele vem falar de uma história, de uma visão que ele teve, certo? Que é uma visão bem conhecida, chamada Vale de Ossos Secos. E nele, você vai ver que existia um poder da palavra declarada de Ezequiel, certo? Mas aí eu peço para vocês abrirem, se vocês tiverem Bíblia aí, é muito bom, certo? Ezequiel 37... A partir do versículo 1, ele fica em, Salmos, tu passa de Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Isaías, Jeremias, Ezequiel. Ok, se puder abrir aí, é bom. Vamos lá. Capítulo 37, versículo 1. A mão do Altíssimo estava sobre mim e me carregou para fora do espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ou seja, o pai pegou Ezequiel. Ele fala que me carregou para fora, ou seja, o pai trouxe Ezequiel, tirou ele daquele lugar e pôs ele no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aqui, gente, uma coisa importante, dá a entender, pela forma como Ezequiel começou a história, que isso aqui foi uma visão aberta, só para traduzir o que significa isso. Quando você fecha os olhos, né, eu gosto de explicar isso para você entender como o pai pode falar de diferentes formas. Nós, às vezes, sonhamos, né? Pronto. Isso aqui pode ser uma revelação do Pai que ele quer te dar em relação ao sonho, através do sonho. A outra possibilidade é você também ter uma visão aberta, ou seja, você está com os olhos abertos e você vê uma cena acontecendo na sua frente. Com seus olhos abertos. Você não está dormindo, entendeu? Você não está com os olhos fechados, você está com os olhos abertos. Então, está tendo a visão aberta, na minha frente aqui agora. E tem a visão fechada, que é quando você está com os olhos fechados e vê uma visão, uma imagem na sua mente, tá bom? Inclusive, isso que eu estou falando é bíblico, certo? Você vai ver várias histórias assim na Bíblia. A gente chama de visão aberta e fechada, esse termo não está na Bíblia, mas a gente usa isso para facilitar a comunicação, entendeu?
E você vai ver também isso aí, por exemplo, em 1 Coríntios 12, os dons que é dado à igreja e tudo mais. O Pai fala de várias formas, inclusive através da visão. De visão aberta, visão fechada, sonho, enfim. Você vê isso muito no Antigo Testamento também. E aqui é um dos casos. Como ele fala que o Espírito do Senhor estava sobre ele, né? Ele foi levado para fora e me pôs no meio de um vale de ossos secos, dá a entender que ele estava tendo literalmente a visão aberta. Ele estava vendo a situação. Ele foi levado para fora e foi colocado no meio de um vale. Versículo 2. E me fez passar ao redor deles, e eis que eram muitos no vale aberto. E eis que eles estavam muito secos. Ou seja, Ezequiel chegou. Bom dia, Rafa linda. Ezequiel, que era o profeta, ele chegou no vale de ossos secos. Um vale cheio de ossos, como eu estava falando antes, né? Isso aqui é uma visão aberta que ele estava tendo. Então, Isaías, versículo 1. Ele veio para cá e disse assim, que o Espírito do Pai carregou Ezequiel para fora e pôs ele no meio de um vale de ossos secos. Ezequiel estava literalmente vendo isso. Isso era uma visão aberta, certo? Não era uma cena real ali, no mundo físico não era, mas era uma visão aberta que ele estava vendo na frente dele. Olhos abertos, ele passou por isso. E me fez passar ao redor dos ossos, e eis que eram muitos no vale. E eis que eles estavam muito secos. Agora imagina a cena, Ezequiel em um local, em um vale, imagina um vale, cheio de ossos lá, jogados. E ossos não eram somente ossos não, tá? Não eram ossos fresquinhos não, digamos assim. Eram ossos secos, secos de verdade. Imagina assim, um osso lá, depois de 2 anos de decomposição, nem sei como é que funciona, não sei, nem consigo imaginar. Mas era isso que ele estava vendo. Então, versículo 3. E o Pai me disse, filho do homem. Então, o Pai falou com Ezequiel, filho do homem. Podem esses ossos viver? E Ezequiel responde, ó Senhor, só tu sabes. Novamente, o Pai falou para Ezequiel, versículo 4. Profetiza sobre esses ossos. Atenção, profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes, ó vós, ossos secos, ouvi a palavra do Altíssimo. Assim diz o Pai a esses ossos. Eis que farei com que o fôlego entre vós e vivereis. E eu colocarei tendões sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós. E vos cobrirei com pele, e porei fôlego em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Altíssimo. Então o Pai, presta atenção aqui, tá? O Pai pega Ezequiel, coloca ele dentro de um vale de ossos sequíssimos, um osso que, tipo, não tava lá, já no modo assim, quase virando cinza praticamente. Velho de verdade. E ele pergunta a Ezequiel, Ezequiel, você acredita que esses ossos podem voltar a ter vida? E ele fala, Senhor, só tu sabes. Pelo menos assim, né? Comparando com a gente, pelo menos Ezequiel disse isso, né? Só tu sabes, porque muita gente talvez disse assim, tá ficando, não tem nem como, né? Mas Ezequiel tinha consciência de que ele estava falando com o pai, né? Era o pai que estava perguntando para ele, ó, você acha que é possível? E Ezequiel, pai, só o Senhor sabe. E ele fala para Ezequiel o que Ezequiel vai falar naquele momento. Então ele diz, ó Ezequiel, você vai olhar para esses ossos e você vai dizer, eis que farei com que o fôlego entre dentro de vocês, dentro dos ossos, e vocês vão viver. E eu vou colocar tendões dentro de vocês, né, no caso nos ossos, né, entre vocês, e fareis crescer carne sobre vós. Ou seja, ele está dizendo, Ezequiel, você vai falar que vocês vão voltar a viver, que vocês vão voltar a ter tendão, que mais do que ter tendão, vocês vão voltar a ter carne, e ele vai botar o fôlego novamente dentro de vocês. Então, Ezequiel traz aqui, o pai traz para Ezequiel as palavras que ele vai profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E ele fala, ó, no versículo 7, então, Ezequiel fala, né? Então eu profetizei como havia sido ordenado. E enquanto profetizava, houve um ruído. E eis que uma agitação, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Então Ezequiel pega a ordem do pai, que o pai disse a ele exatamente o que ele tinha que falar. Ezequiel vai e começa a profetizar sobre aquele vale de ossos secos. E na hora que ele começa a profetizar, isso aqui está no versículo 7, ele fala que enquanto profetizava tudo isso, houve um ruído e eis que uma agitação e os ossos começavam a se juntar, cada osso ao seu osso. Camila, tu já tinha caído. Verdade. O pai traz, né,
dar ordem às pessoas, né? Mas acho que na hora você tem tanta consciência que é o pai ali que você não tem medo desse jeito, não, Camila. Mas eu entendo sua percepção, tá? Camila disse aqui, gente, pra quem não está vendo, eu já teria caído se tivesse no lugar. Faz parte. Eita, foi isso aqui. Voltou. Vamos lá. E quando eu contemplei, Ezequiel, versículo 8 agora. E quando eu contemplei, eis que os tendões e a carne vieram sobre eles, e a pele os cobriu por cima. Então, gente, Ezequiel começou a profetizar, veio o tendão, veio carne. Ele começou a ouvir a zoada dos ossos se juntando. Imagina isso. Um vale de ossos, os ossos começam a se juntar. Vem tendão, vem carne, e agora vem, ó, vem pele, a pele os cobriu por cima, mas não havia o fôlego neles. Ou seja, até naquele momento, agora, em vez de ser um vale de ossos secos, agora era um vale de corpos deitados no chão. Certo? Vamos continuar. Então ele me disse, agora o pai disse para Ezequiel, profetiza ao vento. Profetiza, filho do homem, e dize ao vento. Engraçado, um parênteses aqui, que o pai aqui está chamando Ezequiel de filho do homem. E, inclusive, filho do homem é uma nomenclatura que é dada a Cristo no Novo Testamento. Certo? Então, isso significa que, nesse momento, Cristo estava olhando para Ezequiel como se olhasse para Cristo. Tu entende? Ele estava trazendo para Ezequiel a identidade que era de Cristo, embora Ezequiel não soubesse disso, porque Ezequiel foi do Antigo Testamento. Ezequiel não conheceu Cristo aqui na Terra. É outro cenário. Foi antes de Cristo, ok? Então, ele traz aqui uma nomenclatura de filho do homem, que era o mesmo nome que era dado a Cristo quando ele estava aqui na Terra. Só que a gente sabe disso hoje porque a gente tem a história completa, né? Começo, meio e fim na Bíblia, você consegue entender que ele estava dando a mesma nomenclatura. Então, ele fala, ó, profetiza, filho do homem, e diz ao vento, assim diz o Senhor, assim diz o Altíssimo, vem dos 4 ventos, ó fôlego, ó espírito, e respira sobre esses mortos para que eles possam viver. Então eu profetizei como ele havia me ordenado, e o fôlego veio para dentro deles. E eles viveram e se levantaram sobre os seus pés, um exército extremamente grande. Então agora ele chegou e disse vi o fôlego de vida, vi o Espírito do Pai, e eles vieram, e todas as pessoas que estavam lá, que antes eram vale de ossos secos, que tinham se juntado, que teve tendão, que teve carne, que teve pele, que teve tudo, eles se levantaram agora, porque Ezequiel profetizou sobre eles para que eles tivessem fôlego. Até um certo momento, estava todo mundo deitado. Agora não, agora todo mundo recebeu o Espírito do Pai, e eles se levantaram, com um exército muito, muito grande. Então ele me disse, filho do homem, ele falou para Ezequiel, o pai falou para Ezequiel, esses ossos são toda a casa de Israel. E eis que eles dizem, nossos ossos se secaram, e a nossa esperança está perdida, nós estamos cortados fora por nossas partes. Nessa época, como eu falei, estava vivendo no exílio, tá? Então era um momento de sofrimento para o povo de Israel. Portanto, profetiza, e disse, assim diz o Altíssimo, eis, ó meu povo, que eu abrirei os vossos túmulos, e vos farei sair dos vossos túmulos, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Pai, quando eu tiver aberto os vossos túmulos, ó povo meu, e vos trarei de vossas sepulturas, e porei meu espírito em vós, e vivereis, e vos colocarei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, Altíssimo, disse isso, e cumpri. Amém? Então veja só, o pai trouxe uma visão para Ezequiel, e o que é que eu quero trazer aqui como principal? Tem muita coisa massa que a gente poderia pensar sobre esse texto, né? Além de, primeiro, como o pai levanta pessoas comuns como eu e você, com suas próprias dificuldades e, enfim, limitações, para viver uma experiência desse tipo, certo? Segundo, Ezequiel era um cara que já tinha sido colocado como profeta. Se você for ler Ezequiel no primeiro capítulo, você vai ver que ele foi chamado pelo pai para ser um profeta. Então ele tinha um rojão, ele era robusto para ser um profeta nessa época, naquele tempo, certo? Não era um momento fácil da igreja, do povo de Israel, não era. Pelo contrário, aquele que era contra o regime que ele estava, inclusive, né? Viesse alguém com um olhar de esperança, era até meio complicado, que o povo não queria nem ouvir a pessoa.
Isso acontecia com Jeremias, com Isaías, você vê, entre aspas, né, o tormento que era a vida deles nesse sentido, porque o povo não queria ouvir, entendeu? Israel não queria mudar. Então, eles foram chamados para realmente trazer restauração. E eles assumiram esse papel com excelência, obviamente nas suas limitações, né? E as coisas aconteceram. Amém. Então, eles foram obedientes ao que o Pai estava chamando. Mas uma das coisas que eu quero focar aqui, para a gente entender em relação à palavra criadora, é que o Pai, na visão de Ezequiel, ele poderia ter falado diretamente com os ossos. O Pai poderia ter chegado, levado Ezequiel no máximo para ser uma testemunha do que ele estava fazendo, e dizer: Ezequiel, observa o que eu vou fazer agora. E ele mesmo começar. Ossos comecem a se juntar, tendões venham, carne comece a ser feita novamente, pele venha, o fôlego, né, o espírito de vida venha. O Pai tinha liberdade de fazer isso, entendeu? Naquela situação. E Ezequiel, no máximo, ser uma testemunha que, para poder escrever isso aqui, a gente ficar sabendo. Porém, o que o Pai fez foi: eu falo com Ezequiel, e Ezequiel é quem vai profetizar os ossos. Então você entende que existe, o Pai, ele tem uma insistência, ele tem um problema, né? Com todo o respeito. Um problema bom, tá? Que ele quer incluir os seus filhos na história. O Pai não tem pretensão de ser o protagonista em todos os sentidos e levar o mérito em tudo, digamos assim. Ele não quer construir uma história sozinho, ele não quer construir nem um universo sozinho, e ele não construiu. A gente estudou sobre isso na segunda-feira. Foi Pai, Filho e Espírito Santo, e ele criou tudo que ele criou, inclusive a gente. Ele não só quer construir as coisas com os filhos, mas ele também quer que a gente seja parte da restauração aqui na Terra. Ele também quer que, assim como ele é, e ele tem uma palavra de transformação, e de criação, e de recriação, e de mudança, dentro dele, ele também quer ensinar aos filhos que nós também somos assim. Que nós também podemos profetizar o vale de ossos secos e ele voltar a viver. Tu entende? Então, gente, o Pai, ele não tem uma intenção de construir uma história só. Ele não quer... ele não tem problema de identidade, digamos assim, sabe? De querer fazer as coisas sozinho para ele ter um mérito. Não é isso. Não é sobre isso. Mas ele está contando com a gente para fazer parte da história de transformação aqui da Terra. Assim como ele fez com Ezequiel aqui e trouxe para Ezequiel essa percepção de que ele poderia profetizar aquele vale de ossos secos, que era algo assim, praticamente não, né? Que era algo impossível, literalmente, de ser feito. Mas o Pai tornou isso possível através de quê? Da palavra. Então Ezequiel conseguiu fazer o que fez porque, primeiro, ele ouviu o que o Pai falou para ele. Segundo, ele falou aquilo que o Pai falou para ele. E a mesma coisa a gente precisa ouvir o que o Pai fala pra gente. E quando o Pai fala algo pra gente, a partir desse local que a gente ouve a voz do Pai, é que a gente então vai profetizar e vai falar, tu entendeu? Se a gente só quiser profetizar pelo que a gente acha que tem que ser e tudo mais, não rola. Mas se a gente profetizar de acordo com o que o Pai tem falado pra gente, aí sim. Aí sim faz sentido, tu tá entendendo? Então a gente precisa ter esse coração disposto a ouvir o coração do Pai. Os nossos dilemas, dificuldades que nós temos, isso aqui para todo mundo, em qualquer situação que você esteja, porque todo mundo o tempo todo tem crise para resolver e tem problema para resolver. Ponto. A vida tem disso, tá certo? E o que vai fazer a gente crescer e se amadurecer é justamente isso, porque se não tivesse isso, não ia rolar. Tipo, a gente não ia se transformar na imagem do Filho. Pensa aí na vida de Cristo aqui na Terra. Quantos perrengues ele passou, né? De ter que lidar com o povo, 12 discípulos, que só os abençoados do Pai, né? Porque ali, meu amigo, era rojão. Só os discípulos já eram rojão. E aí, além disso, tinha aí os fariseus que ficavam perseguindo o cara a ponto de matar o próprio Cristo. Então, Cristo não tinha expectativa, gente, de que iria ser fácil, nem de que não teria nenhum problema para resolver todo dia. Pelo contrário, cada dia dele era uma eterna aventura para ser resolvido, entendeu? Mas tem uma diferença. Ele ouviu o que o Pai falava sobre ele, e ele sabia o que ele estava fazendo aqui. Então isso dava para ele o quê? Segurança, né? De viver mais um dia, de dar mais um passo. E nós, como filhos do Pai, também sabemos por que nós estamos aqui. Você pode estar hoje em X coisa, fazendo X coisa, mas isso que a gente faz não é a nossa identidade. Então, todo dia eu oro, né, ao Pai, assim, tenho meu momento com o Pai, e eu sempre falo, né, Pai, eu olho pra mim mesmo e faço, meu Deus do céu, eu não sei nem
não consigo nem entender porque o Senhor me ama tanto assim. Porque se for esperar, assim, pela minha própria eficiência e etc, de fazer as coisas, meu pai do céu, eu nem sei. Onde é que nós estaríamos, entendeu? Mas, eu creio que é muito importante a gente ter um coração sincero na presença do Pai, sabe? E falar assim, Pai, eu olho pra mim e vejo 500 dificuldades, limitações, fraquezas, eu vejo muita coisa em mim. Mas eu só quero reforçar ao Senhor que o Senhor pode contar comigo, sabe? Que tipo, eu tô aqui, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ser transformada. E, gente, isso é uma oração muito séria, porque quando a gente fala isso, a gente tá dando carta branca para o Pai vir com o meio que Ele quiser vir para nos transformar. Então eu não vou dizer assim, Pai, me transforma através, sei lá, da conquista que eu quero ter agora. Ou que o Senhor me transforme através da, sei lá, morte de fulano. Isso é uma viagem, isso não existe. A gente só vai dizer, Pai, me transforma em X área, entendeu? E o Pai, eu tô falando que ninguém vai morrer não, tá? Só pra focar, assim, para os pessimistas aí. Mas é só um exemplo. Que o Pai, ele vai trazer N formas para nos transformar. Isso pode ser através de um emprego novo, de um trabalho novo, de empreender. Isso pode ser através de uma relação mais complicada que você tem hoje com alguém. Ou uma relação muito boa que o Pai vai te revelar o quanto Ele te ama através da relação. Enfim, tem muitas formas de Pai fazer isso. Não sou eu que vou dizer como é. E nem você deve conseguir prever essas coisas, entendeu? Deixa o Pai surpreender você. A gente precisa aprender a ser filho e deixar o Pai ser pai. A gente precisa aprender a ser a pessoa que vai ser transformada e deixar a pessoa que vai nos transformar fazer isso como Ele bem quiser, tu entendeu? Porque no fim das contas não é o meio que vai importar, mas é quem nós nos tornamos no final. É a pessoa que a gente se torna nessa caminhada que nós estamos aqui na Terra. E o nosso papel nisso, Thaís, qual é o nosso papel nisso? Abrir o nosso coração. Cuidar do nosso coração para que ele seja um campo aberto para o que o Pai quer falar com a gente e nos transformar. Entende? Quem não assistiu a live do começo, eu sugiro assistir sim. Foi muito legal. A gente falou sobre Ezequiel 37, o Vale de Ossos Secos. Queria te convidar a você pensar sobre esse capítulo. É muito forte esse capítulo. Eu já parei assim para ler bastante ele. Você pegar os detalhes, sabe? Ficar ali mastigando, é muito massa. Mas eu queria focar especificamente na questão da fala de Ezequiel, né? Que o pai poderia ter falado diretamente aos ossos, mas ele decidiu entregar essa função para Ezequiel. E Ezequiel foi lá e transformou aquele vale de ossos sequíssimos em um exército poderoso. Não porque Ezequiel podia fazer, mas por causa do Espírito Santo que estava habitando nele. Isso é muito forte, gente. Muito, muito poderoso mesmo pra gente. A sua palavra tem poder de criar e de transformar realidades, inclusive na sua vida. Então, se tem algo hoje que você está insatisfeito, está vendo que precisa de mais revelação do amor do Pai nessa área específica aqui, fale com Ele. E comece a profetizar a vida sobre essa sua área. Entendeu? Não deixe essa função para o Espírito Santo. Porque cabe a você esse papel. É você que profetiza sobre sua vida. Entendeu? Não é para esperar vir um avião, um helicóptero com a faixa, entendeu? Eis que te digo. Vamos assumir nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é o quê? Profetizar. Seja sobre o Vale de Ossos Secos, ou seja sobre sua situação aí, que deve ser muito mais simples do que um Vale de Ossos Secos voltar a viver. O que é mais difícil? Um vale de Ossos Secos voltar a viver com carne e tudo mais, ou isso aí que você hoje tem passado. Aí você pode dizer assim, Thaís, eu diria que o Vale do Ossos Secos não é nem difícil, é impossível. Entende? É impossível. Então, da mesma forma que o Pai veio para transformar uma coisa que era impossível em algo possível, o Pai também pode, na nossa vida, nos transformar e fazer com que esse algo difícil, que não é impossível da nossa vida hoje, seja resolvido. Se a gente muda a nossa perspectiva para essa perspectiva que eu estou falando, as coisas ficam mais simples e o estresse vai começar a se dissipar, entendeu? E eu falo isso aqui mesmo, tá? Me mesmo, tá também, tá? Não é só pra vocês, não. Ontem mesmo eu indo pra trabalhar, eu fui indo pra Carpina fazer algumas coisas, tem sido rojão. Até hoje vai ser um bem rojãozinho das coisas do trabalho. E eu fui falando com o pai, né? Tipo, abrindo meu coração pra ele sobre minhas dificuldades, enfim, coisas que eu tenho passado hoje. E
Eu até me lembrei, assim, como é importante você ter esse momento de solitude, né? Até dirigindo, que eu não sou dirigir muito sozinha, né? Geralmente tô com pessoas ao meu redor. Mas pra mim, ontem foi muito importante, sabe? Tipo, ter um momento sozinha e abrir meu coração. E você não tem vergonha de falar real, entendeu? O pai é a pessoa com que você tem que jogar real. Não é ficar, tipo, as orações muito bonitas, não. Tipo, pai, eu tô passando por X, Y, Z. Coloca isso pra fora. Você precisa colocar. A gente precisa colocar isso pra fora. Tá bom? É isso aí. Então vamos embora. Cheiro pra todo mundo. A live fica salva. Eu sugiro assistir. Quem chegou no final aí, a gente falou sobre Vale de Ossos Secos. É muito boa essa história, tá? E vai falar muito contigo. Cheiro pra vocês, gente. Tenham um dia incrível, né? Façam um dia maravilhoso. Trabalhem, né? Honrem ao Pai em tudo que você for fazer. O trabalho que você tem, não esqueça. Quer comais, quer bebais. Fazer tudo para a glória do nosso Pai. Tendo essa consciência, esse entendimento, a gente está construindo galardões, inclusive, eternos, certo? E segundo, a gente deve viver uma vida mais leve, consciente que estamos fazendo o melhor que a gente pode fazer. Ok? Não é sobre quem você presta serviço aí, para que você trabalhe somente. Faça como que para o Pai. Ok? Cheiro. A gente se vê amanhã aqui, 7h21, a live.